Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier, né, um canal de estudos aprofundados da Bíblia. Né? Muito bom ter você aqui, acompanhando mais uma série, né, Gênesis, muito mais do que o início de tudo. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, então abra sua Bíblia em Gênesis 5. Né? Eu já quero te pedir, enquanto você abre, para que você possa curtir, compartilhar, né, esse vídeo aí para muitas pessoas e se inscrever aí no canal, certo? O livro de Gênesis, capítulo 5, né, o capítulo 5 do livro, ele tem 32 versículos, ok? E ele vai fazer um comentário aqui nesse capítulo 5 de uma genealogia. E aí você pode pensar assim, Rafael, genealogia? Eu sempre pulo a genealogia. Né? E você vai entender hoje que nós não devemos pular a genealogia, mas nós devemos estudar a genealogia, ok? Nos versículos 1 ao 32, todo o capítulo, né, a gente vai ter aqui gerações, né? A gente vai ver gerações de salvos. Né? Então, esses versículos vão revelar para nós o quê? O resultado supremo da queda do homem e a maneira de escaparmos dessa queda. Né? Mais especificamente dos versículos 1 ao 21 e 25 ao 27, a gente vai ver esse resultado, né? O resultado da queda, que é nada mais, nada menos do que morte, certo? Então vamos lá, começando. Né? Não esqueça aí, curte, compartilha esse vídeo, né? A gente fica aqui pedindo, mas é porque você precisa fazer isso para nos ajudar. Amém? Se você não sabe, deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Eu tenho um livro, né, escrito, um e-book na realidade, né, lá pela Hotmart. Está sendo vendido na Hotmart e ele está com preço promocional, né, R$ 12,50. Está sendo vendido a R$ 12,50, é metade do preço, né, que era no seu lançamento. Né, e eu estou deixando o link aí no primeiro link do comentário, né, da descrição, perdão, você pode acessar e adquirir esse livro. Né, um e-book, você adquire, paga pelo cartão, boleto, e ele é liberado automaticamente no seu e-mail. Né, você vai gostar muito desse livro, Apocalipse. Você vai entender muitas coisas que estamos passando e eu creio que isso vai ser poderoso para a sua vida, vai te ajudar a se libertar de alguns traumas, principalmente nesse momento de perda, né, que nós estamos vivendo. Você vai entender muita coisa. Amém? É um livro diferenciado porque, mediante situações da nossa vida, a gente vai explicando alguns capítulos de Apocalipse. Em breve a gente vai ter uma continuação dele. Né? Então adquira, né, por esse link aí, apenas R$ 12,50, né? Vale muito a pena, não é porque eu escrevi não, mas é um livro que vai te ensinar demais, certo? Mas vamos lá, capítulo 5, versículo 1. Né? Eu vou fazer uma leitura aqui rápida. Eu acho que eu vou fazer uma leitura mais dinâmica hoje, até o versículo 21. E depois a gente volta comentando e depois finaliza, tá? O restante dos versículos. Então vamos lá, muita atenção na leitura, eu preciso que você preste atenção. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. 930 anos. Versículo 6. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Né? Multiplicar-vos, encher a terra, ok? Versículo 8. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Versículo 9. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalael. E viveu Cainã depois que gerou Malael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Malael 65 anos, e gerou Gered. E viveu Malael, depois que gerou Gered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael,
895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Aqui a coisa começa a esquentar. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Ok? Então vamos agora tentar fazer aqui uns comentários bem rápidos, mas bem pontuais também de alguns textos aqui. Né, de alguns versículos, perdão. Então, nesse versículo 1, né, aqui esse versículo 1, quando ele fala assim, este é o livro das gerações de Adão, né, essa geração de Adão, como eu falei, são gerações de salvos. E são ao todo 10 gerações, né, as 10 primeiras gerações da humanidade, né, de Adão até Noé. Se nós olharmos lá o Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versículos 23 ao 38, né, o que a gente vai perceber? Que a genealogia humana começou com Deus e vai terminar e resultou em Jesus Cristo. Amém? Toda a história do Antigo Testamento, né, esses 39 livros poderosíssimos, é a preparação do Deus triuno para executar a sua economia eterna. Né? E essa preparação ela começa com um homem, né, Adão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, né, mais especificamente 11, versículo 26. E mais tarde vai resultar em 3 pessoas, Abraão, Isaac e Jacó, né, que vai ter sequência em José. Né? Esses vão formar um Israel, ok? Esses vão formar um Israel. Olha lá Gênesis 11, versículo 27, até Gênesis 50, versículo 26. Né? E eles resultam, né, nesse conjunto, né, de enganador, de trapaceiro, né, para aquilo que Deus quer nos transformar como uma figura da eternidade, daquilo que nós vamos ser transformados para estarmos com Ele na eternidade. Isso é muito poderoso, né? Muito maravilhoso. Bom, continuando então, nesse versículo 1 já tem coisas aqui poderosíssimas, né? Como vocês podem perceber. Tá? Se vocês analisarem com carinho também o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, vocês vão perceber, né, esse homem-Deus, né, o Deus completo, mesclado com o homem perfeito, né, para produzir o quê? O que esse homem-Deus vai produzir? O que está em Efésios, dos capítulos 1 ao 4. Ele vai produzir o corpo de Cristo, que nada mais é do que um organismo do Deus triuno, processado e consumado, conforme Efésios 4, né, dos versículos 4 ao 6. Né? E nós, o corpo de Cristo, né, nós vamos estar consumidos, né? Se consumará esse nosso papel na Nova Jerusalém, né? Como Apocalipse 21, dos versículos 1 ao 23, você olha lá depois, né? Assiste a série Apocalipse Now que você vai entender muito bem isso daí, certo? E nós, na realidade, nós estamos aqui representando a continuidade da Igreja de Atos. Né? A Igreja de Atos, o livro de Atos não acaba. Né? A gente também tem uma série lá de Atos dos Apóstolos, você pode assistir também, uma série poderosíssima. Ok? Dá uma olhadinha em 1 Coríntios 12, 12, né, que você vai ver essa ideia da mescla, né, a mescla eterna de Deus com um homem, né, tripartido, certo? Um Deus triuno se mesclando com um homem tripartido, né, que é a habitação mútua aqui de Deus e do homem, conforme Apocalipse 21, versículos 3, né, e Apocalipse 22 também, né, 21, versículo 22 também, tá? Para que, Rafael, essa mescla? Para que haja uma expressão, né? A expressão do Deus triuno, né? Processado e consumado em sua natureza e glória. Né? Olha Apocalipse 21, versículo 18, a parte B. Apocalipse 21, versículo 21, a parte B também. E Apocalipse 21, versículos 10, 11, 10 e 11 e versículo 23 também. Né? Então, Deus aqui se dispensando no homem tripartido, né? Redimido, regenerado, transformado e glorificado por toda a eternidade. Ok? E quando ele fala aí, quando, né? No versículo 1 ainda, olha quanta informação, né? No dia, né? Em que, quando, é a mesma coisa que no dia, né? No dia em que Deus criou. Quando Deus criou, algumas traduções vão trazer o quando aí, tá?
Bom, continuando. No versículo 2, né, diz assim, ó, chamou o nome deles Adão. Homem e mulher, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo. Então, lembra que eu falei? Um Deus que cria e um Deus que faz. E Adão aqui era o nome dos dois. Né? Depois você pode olhar lá o capítulo 1, no versículo 26, você vai entender isso melhor também. Tá? Continuando, no versículo 3 agora, quando ele fala, e viveu, né, e Adão viveu, né, essa genealogia ela não registra os feitos e atividades das pessoas, né, mas ela registra somente o que eles viveram e geraram. Então não registra feitos nem atividades, somente o que eles viveram e geraram. O viver e o gerar do homem eram para sua multiplicação. Olha lá o capítulo 1, versículo 28, parte B, para que eles pudessem cumprir o propósito eterno de Deus, né, por meio da humanidade. Do mesmo modo aqui, né, no sentido espiritual, nós, os crentes de hoje, conforme 1 Coríntios 4,15, nós vivemos para gerar. Nós vivemos para a multiplicação de Deus, né, conforme João capítulo 1, versículos 12 e 13, a fim de cumprir o que é o propósito de Deus por meio da igreja, né, que nós fazemos parte, que nós temos o privilégio de ser essa igreja. Amém, irmãos? Continuando aqui agora, quando ele fala assim, ó, e morreu, né, no finalzinho ele fala lá, ó, e foram todos os dias de Adão, os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Né? E se morreu aqui, vê lá Romanos 5, né? Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Tá? Capítulo 5, versículo 12. E nós fizemos a leitura até o versículo 21, né? Onde ele fala, e viveu Enoque, né? E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém significa exatamente essa expressão. Quando ele estiver morto, então será enviado. Quando ele estiver morto, então será enviado. Esse nome tem um significado totalmente profético, porque se nós formos lá, né, no ano 600, de Noé, né, você pode olhar isso lá em Gênesis 7, capítulo 6, e Gênesis 5, versículos 25, que a gente vai ler daqui a pouco, e até o 29, parte A. Né? Enoque, o pai de Matusalém, havia recebido uma profecia, e que essa profecia dizia que ele julgaria toda a geração impiedosa da humanidade. Olha lá, Judas 14, 15. Judas, versículos 14 e 15. E isso motivou Enoque a não seguir o curso do mundo, mas a andar conforme Deus queria que ele andasse. Né? Então ele vivia uma vida totalmente piedosa, né? Uma vida totalmente santa. Olha lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Ok? E ele andava com Deus, né? A gente vai ver isso agora. Olha os versículos 22, perdão, capítulo 22, não, versículos mesmo, 22 e 24, olha lá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, portanto, Deus o tomou para si. Ok? Então vamos entender isso aqui agora. Né? Versículo 22. Então já falei para vocês o significado, né, do nome de Matusalém. E no versículo 22 fala assim, e andou, né, andou Enoque com Deus. Né? Como nós podemos andar com Deus como Enoque andou? Fazendo dele o centro da sua vida, fazendo dele o centro da sua vontade, anulando a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Né? E como, Rafael, que a gente vai fazer isso? Segundo a revelação que está aqui nessa palavra. Não é a revelação da tia da esquina, não é a revelação daquela, né, moça de oração que nós frequentamos os cultos às vezes, as consagrações. Não estou dizendo que isso não é importante, mas a maior revelação de todas está aqui nessa palavra. Você quer saber como você vai viver? Você quer saber como você vai ter sucesso na vida? Você quer saber qual a importância de você andar com Deus? Está tudo aqui. Amém? Bom, dá uma olhadinha lá, né, que a Bíblia vai dizer assim, daqui a pouco que ele foi tomado, né, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Né? Olha Mateus 16, versículos 24 e 25. Né?
Aqui tem um princípio nesse versículo 24 muito importante que a gente precisa falar, que, né, Enoque aqui foi a primeira pessoa a ser arrebatada, ok? Então ele escapa da morte, né, que é o resultado final da queda do homem, através de um arrebatamento. Hebreus, né, 11:5, a gente pode ver isso. Existe um princípio muito importante na Bíblia que nós chamamos de princípio da primeira menção. Toda vez que um primeiro termo, né, toda vez que eu quero saber, perdão, de um termo na Bíblia, eu tenho que ver, eu tenho que procurar quando esse termo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. E aqui isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Por exemplo, dízimo. Quando que foi a primeira vez que dízimo foi mencionado na Bíblia? Né, quando Abraão, né, vai lá e entrega o dízimo, né, ao Melquisedeque. Essa é a primeira menção. E aqui nós temos a primeira menção de arrebatamento, quando Deus tomou Enoque para si. Né? Então essa primeira menção estabelece o princípio. Né? E qual é o princípio aqui? Simples, para ser arrebatado, a gente precisa ser maduro na vida divina, né? E nós somos maduros quando andamos com Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Andamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Enoque andou com Deus, Rafael? Por 300 anos Enoque andou com Deus. Olha Hebreus 11, versículos 5 ao 6, né? Versículos 5 e 6. Ele andou com Deus por fé. Enoque anda com Deus por fé. Né? Ele creu que Deus era galardoador daqueles que o buscam com diligência. Né? Ele cria, né, numa recompensa, né, recompensa de não ver a morte. Olha que princípio poderoso da primeira menção do arrebatamento. Né? Versículo 25. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Né? 27, versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 31. E foram todos esses dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. No versículo 29, Noé aqui quer dizer descanso, quer dizer aqui conforto. Né? E quando o versículo diz: Este nos consolará, este nos dará descanso, né? Consolará do nosso trabalho. Amém? E aí na próxima aula a gente vai entrar no capítulo 6, né? Quando a gente vai falar um pouquinho da corrupção geral que habitava na terra através dos humanos e o que Deus vai fazer, né? Através da vida de Noé. Né, cumprindo a promessa que havia sido feita para Enoque. Né, quando Enoque batiza ali, entre aspas, né, dá o nome do filho de Matusalém, né, nós vimos lá que Matusalém quer dizer: quando ele estiver morto, então, né, será enviado, né, ou será enviado, né, enviado que enviado a salvação, enviado a tentativa de Deus de reconciliar mais uma vez o homem novamente ao seu espírito. A gente sabe o resultado, mas vamos acompanhando devagarzinho, né? E é uma história poderosa. E eu quero te pedir mais uma vez para que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Amém? Então, olha a importância aí da genealogia, né? Entendermos aí a importância aqui de Adão e das 10 gerações. Entendemos aqui que são gerações de salvos. Entendemos aqui Enoque e a promessa que fora feita por Deus na vida de Enoque e que se cumpre na vida de seu filho, né, Matusalém, que no ano 600 de Noé morre, e aí a gente tem a promessa sendo cumprida, né, o restart aí da humanidade. Mas isso é um tema para a próxima aula, ok? É isso, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.